Olá, meus amigos. Hoje eu queria conversar com você sobre dois assuntos que nós já falamos aqui outras vezes, mas o que acontece é que quanto mais o tempo passa que eu saí da igreja, quanto mais tempo faz, né, que eu saí, mais aumenta a minha perspectiva em relação a tudo isso, em relação ao mormonismo, em relação ao papel do mormonismo no mundo, em relação ao que ele traz potencialmente para a vida das pessoas. Eu tenho visto coisas que fazem parte do mormonismo e que as pessoas de boa fé não conseguem enxergar como eu não enxergava. Eu acho que o motivo pelo qual eu fico tão incomodada ainda vendo tudo isso é porque eu acho que eu gostaria de falar para Vânia essas coisas há 10 anos atrás. Eu queria que alguém tivesse me falado essas coisas há 10, há 20, há 30 anos atrás. Porque eu não teria sido enganada por tantos anos e não teria baseado as decisões mais importantes da minha vida nos parâmetros deles. Primeiro, eu quero falar sobre um assunto que não é novidade. Eu já falei com você várias vezes aqui, mas eu não lembro se eu te contei o que eu vou te falar agora. E você precisa saber, e você não precisa acreditar, mas essa é a realidade, quer você queira, quer não. Você pode dizer que eu estou falando mal da igreja, eu estou falando a verdade sobre a igreja. E eles, claro, né, que eles te fazem ver pessoas como eu com olhos negativos, porque eles são tudo menos honestos, eles são tudo menos transparentes com você. Eles têm tudo menos boa fé, eles têm tudo menos integridade, menos boa índole, porque se eles tivessem, amigo, eles não fariam o que eles fazem com você. Eles não dirigiriam a igreja deles da maneira como eles dirigem. Eu estou me referindo aos 15, tá? Primeira presidência e quórum dos 12, que são tudo executivos só. Executivos de uma multinacional, mas eles dão esses nomes para poder te enrolar. Isso me ofende também, porque eles usam o nome de Deus, eles usam o cristianismo para tirar vantagem de você, para puxar o teu tapete, tudo para defender os interesses deles sempre. E as duas coisas que eu vou te falar hoje, elas se encaixam nisso. A primeira coisa que eu quero te falar é a seguinte: isso não é novidade aqui em Salt Lake, tá? Não é novidade. As pessoas aqui sabem que é assim. Digamos que você frequenta a igreja, você frequenta a tua ala, e você tem, digamos, um filho de 4 anos de idade, um menino de 4 anos de idade. E existe na ala um ex-missionário. Eu tô dando um exemplo, mas o exemplo de uma vida real, porque essa experiência é contada por uma mãe jovem. Eu vou tentar colocar o link desse vídeo do YouTube aqui na descrição do vídeo para você assistir, se você entende inglês. Por gentileza, assiste para não achar, ai, a Vânia não tem nada que fazer, né? Fica inventando coisa da igreja, fica falando mal da igreja, né? Que coisa feia, né? Pois é. Eu não sei então por que você assiste, porque como eu já disse antes, eu não tenho nada a perder e muito menos a ganhar. Eu não tenho, então você não deveria estar assistindo, né? Eu continuo falando isso sim, porque só eu sei as pedradas que eu tenho recebido. Digamos que você tem um filho de 4 anos de idade, um menino, e você tem um ex-missionário na ala em quem você confia, e algumas vezes para você poder sair com teu marido à noite, né, para namorar, você pede para esse ex-missionário tomar conta do teu filho em casa. E ele vai, né, algumas vezes tomar conta do teu filho como babysitter. E chega um dia que teu filho fala para mim, mãe, eu não queria que ele viesse cuidar de mim, porque ele me faz... Eu não vou repetir o que a criança falou, mas eu fico assim mal porque eu tenho um neto, né, de 3 aninhos de idade. Se isso acontecesse com meu neto, meu Deus, nossa senhora. Então, aquele ex-missionário estava fazendo com que a criança de 4 anos fizesse sexo oral nele, tá? Nesse ex-missionário.
Quando essa mãe escuta isso do filho, essa mãe vai para o bispo e conversa com ele, explica o que aconteceu. O bispo conversa com a mãe e diz que vai tomar as providências e que vai conversar com o rapaz, com o ex-missionário. Primeiro, que com todo respeito, se eu fosse essa mãe, eu, Vânia, mesmo sendo mórmon, eu não iria para o bispo, eu iria para a polícia direto. Eu iria para a polícia. O que a polícia ia fazer, não sei. Mas o meu filho de 4 anos está falando, criança de 4 anos não sabe nada disso, não inventaria. Mas você é ensinado na igreja que você não pode falar mal dos ungidos do Senhor. Então você vai e conversa com o teu bispo. Apesar de que o ex-missionário não é nem um ungido do Senhor, mas é um fiel portador do sacerdócio, né? Então você conversa, né? Conversa com o bispo. Depois essa mãe volta e pede providências e pergunta pro bispo que afinal de contas, o que deu, né? E ela diz, e o bispo diz para ela que ele conversou com o ex-missionário e que ele sentiu, porque ele tem um manto sagrado, ele sentiu que o rapaz não fez nada disso, porque o rapaz disse que jamais faria isso para uma criança de 4 anos de idade. E o bispo não faz nada. Agora essa mãe busca as autoridades locais, autoridades competentes. E isso vai parar na justiça. O bispo, ele é chamado para testemunhar a favor do predador sexual, orientado pelos advogados da igreja, McConkie Law Firm. McConkie, esse sobrenome é familiar para você? Bruce R. McConkie foi um dos primeiros presidentes da igreja. O bispo, orientado pelos advogados da tua igreja, ele defende o predador sexual e ele fala na presença da mãe daquela criança que ele nunca soube que houve contato sexual entre o ex-missionário e o filho daquela mãe. Como se aquela mãe nunca tivesse falado nada para o bispo. Ele nega. E os advogados da igreja estão defendendo o predador. Os advogados pagos pela igreja estão defendendo aquele predador sexual. O que todos eles sabem, que eu falei no início do vídeo, o que todo mundo aqui sabe, é que o procedimento é o seguinte. Em caso de algum escândalo sexual dentro de uma ala, tá? Seja uma jovem, ou uma criança, ou uma moça, ou uma mulher, ou um homem, um rapaz, qualquer pessoa, venha para o bispo para falar de alguma situação de abuso sexual que aconteceu com aquela vítima envolvendo algum outro membro da ala. O bispo é treinado para ligar para uma hotline. Ele liga para ele dá esse número para a família da vítima. A família da vítima liga. Essa hotline não são conselheiros, psicólogos, pessoas para ajudarem, darem suporte para aquela vítima. Não. Essa hotline vai direto para os advogados da igreja, do McConkie Law Firm, tá? McConkie Advocacia. E esses advogados vão conversar com a vítima, com a família da vítima, se for menor de idade, e eles vão comprar o silêncio da vítima. Eles vão indenizar essa vítima. Quanto, Vânia? Depende da situação e depende da postura da família. Se for uma família bem mansinha, como você tem que ser na tua igreja, vai custar menos, mas se você for um pouco mais difícil de lidar, se eles perceberem que você pode levar isso para a imprensa ou pode levar para a justiça e sujar o nome da igreja, da tua igreja, e você pode ser indenizado em 30 milhões de dólares, 40, 50 milhões de dólares. Nesse vídeo que eu vou deixar, eu vou tentar deixar o link para você, um advogado que já defendeu milhares de vítimas aqui no estado de Utah contra a igreja Mormon por abuso sexual. Ele fala que 40, 50 milhões de dólares de indenização para uma vítima não é nada, porque eles têm uma receita de 10 bilhões de dólares só em dízimo. Esse é um advogado que não é da igreja, ele defende as vítimas. E os advogados da tua igreja com o sobrenome McConkie, eles defendem sempre o predador sexual porque eles estão defendendo o nome da tua igreja. Como você defende o nome da tua igreja? Como você me acusa? Como você me ofende? Como você persegue teus amigos e familiares que deixaram a tua igreja porque ela é tão boa, né?
Esse é o procedimento aqui. O problema, o abuso sexual, ele não é tratado dentro da ala como crime, ele é tratado como um pecado que precisa de arrependimento. Você, por mais fiel que você seja na tua igreja, por mais que você vista a camisa dela, coisa que eu respeito, você deveria saber a diferença entre um pecado e um crime. Pecado, você busca uma autoridade eclesiástica. Crime, você busca autoridades locais. Como eu falei pra você, em Florianópolis, uma menina de 13 anos de idade teve relações sexuais com o bispo dela dentro do bispado. Ele não foi pra cadeia. Nunca. Tá tudo certo. E ela ficou... Agora, como ela foi tratada, se recebeu acompanhamento psicológico ou não, não sei. Isso não acontece. A tua igreja é perfeita, né? A tua igreja é verdadeira, né? A única verdadeira sobre a face da terra. E eu é que fico aqui falando mal dela, né? Que coisa feia. Tomara que você nunca tenha um filho de 4 anos de idade, uma filha de 12, que vai ser abusada por um ungido do Senhor dentro da tua igreja, porque você tá ferrado se isso acontecer. Você não, mas a tua filha ou teu filho, tem pena deles. O segundo comentário que eu queria fazer é que eu postei no meu Facebook uma foto muito clara, não é Photoshop nem nada, é uma foto em que o presidente Monson está fazendo o aperto de mão patriarcal que você faz no templo. Ele está fazendo aperto de mão patriarcal com um dos ex-presidentes dos Estados Unidos. E está sendo maior, eu só fiz aquilo para mostrar que aqueles símbolos que você faz lá dentro, aqueles apertos de mão, não são nada sagrados, não são necessários para tua exaltação, coisa nenhuma. Aquilo não representa convênio diante de Deus, aquilo são pactos. Eu não tenho nada contra a maçonaria, até porque eu não conheço a maçonaria, mas eu não tenho nada contra. O problema é os teus líderes, que você acredita ser profetas, apóstolos, colocarem aqueles rituais dentro do templo que você frequenta para você interagir com Satanás lá dentro. E eles fazerem você acreditar que quando você for, sei lá onde, no reino celestial, na porta de sei lá das quantas, você vai ter que fazer aqueles sinais, aqueles símbolos, vai ter que falar o novo nome. O teu novo nome, que eles dizem que é sagrado, tá na internet. Dependendo do dia do mês que você for passar no templo, o nome vai ser o mesmo, tá na internet. Todo mundo sabe o teu nome, Satanás não tem nada a ver com isso, Deus não tem nada a ver com isso. O problema é que milhares de pessoas, e eu fui uma delas, você entra no templo e você acredita com boa fé que você está fazendo convênios com Deus. Você se sente privilegiado por estar ali. Meu Deus. E agora eles te têm na mão. Porque por um lado você se sente tão privilegiado, tão especial para Deus, né? Um filho especial de Deus por estar fazendo aqueles convênios ali. E por outro lado, você morre de medo da tua própria natureza humana. Você tem medo de ter pensamentos que você vai ter sim. Você tem medo de ter sentimentos humanos como raiva, como tristeza, como muitos outros, né, que a gente tem. E você se autossabota. Você perde a tua vida. Porque esse bando de charlatões te convenceu que você está servindo a Deus e você faz parte da única igreja verdadeira sobre a face da terra. Eu ainda não consigo ver isso com indiferença. E enquanto eu não conseguir ver isso com indiferença, eu não vou conseguir parar de falar com você aqui. Vocês que estão vindo me xingar, me insultar, eu tô te bloqueando, tá? Você vai ter oportunidade de fazer isso só uma vez. E se você pegar muito pesado, eu vou ler o teu depoimento aqui, vou falar teu nome, para que as pessoas saibam que você está aprendendo dentro da tua igreja. E eu espero que você não me calunie a ponto de eu precisar entrar com uma ação por danos morais contra você. Fica na tua, deixa eu fazer meu trabalho. Tá feliz lá? Fica lá. É com esse tipo de gente que você está lidando dentro daquela seita. Obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.